Boa tarde, pessoal. Boa tarde, cliente. Boa tarde, pessoal do Atenas. Aqui é a Cacilda, suporte aqui do sistema do Atenas 3000. E a gente vai fazer essa live hoje para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre essa nova demanda aí do departamento pessoal, que é o crédito consignado, que foi disponibilizado lá no portal. E como que o que o Atenas está entregando, o objetivo da gente é mostrar para vocês o que o Atenas está entregando em relação a essa nova demanda, tá? Então, eu vou mostrar para vocês dentro do sistema, tá? Todas as abinhas por onde vocês vão navegar, e depois a gente vai ver aqui através dos slides como é que vai funcionar a questão do robô para baixa do arquivo, importação para dentro da folha, cálculo, geração das guias, ok? Então vai ser uma conversa bem objetiva, a gente vai liberar para vocês um manual completo, tá? O intuito aqui é realmente apresentar para vocês essa nova funcionalidade, que já está aí, né? Dia 20, terça-feira, dia 21, o governo ele publicou dentro do portal as parcelas do consignado, e aí a gente já tem aí para demanda de maio a responsabilidade de lançar essas parcelas dentro da folha e gerar lá no nosso FGTS digital. Ok? Bom, a princípio, pessoal, vocês precisam, primeira ação, atualizar o sistema, ok? A versão do sistema, ela tem que ser a versão a partir do dia 25, a mais atualizada, tá? Ela vai contemplar o desconto do consignado em folha mensal, folha de férias, rescisão, cálculo da margem consignada, que eu acho que é a preocupação maior aí dos usuários do sistema, como é que o sistema vai entregar isso, qual é a forma de comunicar ao funcionário que a margem dele, pelo que ele recebe, não comporta a parcela que é para ser descontada. Então, aonde nós vamos informar o funcionário que ele tem que ir na instituição bancária e fazer o pagamento da diferença. E então, o primeiro passo é vocês atualizarem o sistema. Junto com a versão, vocês vão ter a versão atualizada do robô, que é o Atenas Bot, tá? O Atenas Bot, ele vai estar disponibilizado no nosso portal também, junto com a versão do Atenas, e aí tudo isso pode ser feito via o robozinho, ok? Então, atualiza o sistema. Quando a gente fala atualiza o sistema, não é com a versão da última semana, da semana passada ou do início do mês, é com a versão de hoje para frente, tá? Então, provavelmente hoje a gente ainda vai estar disponibilizando uma versão até o final do dia, que vai contemplar alguns ajustes, porque por se tratar de uma ferramenta nova, a gente vai fazendo alguns ajustes, mas a grosso modo, tudo aquilo que está lá na portaria do Ministério do Trabalho, a gente implementou, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, módulo pessoal. Qual a primeira ação após vocês atualizarem o sistema? Então, um empréstimo consignado, ele vai ser descontado na folha de pagamento, através de uma rúbrica. Essa rúbrica ela tem que estar corretamente classificada quanto à natureza e a incidência para o E-Social, tá? Então, para que, após a atualização, vocês tenham acesso à rúbrica para conferência, para envio no gerenciador, vocês vão entrar aqui, ó, na movimentação, cálculo de folha de pagamento, não precisa calcular uma folha, não precisa estar numa competência específica, só abre a telinha. Quando vocês abrirem a telinha, vocês vão, em seguida, vir aqui, ó, no parâmetro, associação de verbas, e aí vocês vão ter disponível para vocês, através do botão direito do mouse, operações, atualizar tabelas de rúbricas do E-Social. Essa rúbrica do E-Social, ela passa a ter validade a partir do dia 1º de maio,
Então, a gente precisa atualizar ela, fazer a atualização dela lá para que vocês, lá no campo da natureza, da rúbrica, ele encontre lá a natureza, que é a 9253, tá? Ah, mas essa é uma rúbrica padrão do sistema. Nós vamos ter que parametrizar para enviar no 1010? Não. A versão que está sendo publicada ainda hoje, até o final da tarde, ela já vai trazer para vocês a configuração completa da rúbrica, tanto para o E-Social como para o cálculo dentro do sistema, ok? Então, assim, eu só preciso que vocês façam, entrem na movimentação no cálculo para ela ser criada automaticamente e que vocês façam a inclusão dela aqui na associação de verbas via botão direito, operações, atualizar a tabela de rúbricas. Feito isso, no cadastro da rúbrica, já vai estar criado lá a verba 88.954, que sim, é uma verba padrão, criada pelo sistema, parametrizada, entregue, pronta. Vocês só precisam enviá-la no gerenciador, no 1010. Quem tem um envio do E-Social automático, ele vai disparar automaticamente essa rúbrica, ok? Então, quem usa o painel de envio do E-Social automático, ele vai enviar, assim que ele fizer a atualização, entrar na movimentação, ele já dispara para o E-Social. Essa rúbrica, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, já retomo, só um minutinho.
Olá, pessoal! Já estamos resolvendo um ajuste técnico aqui para poder compartilhar melhor a tela. E aí já estamos voltando, tudo bem? Bora, pessoal. Desculpem aí, a gente teve uma falha técnica aqui, perdão. Essas coisas ao vivo assim acontecem, né? Sou daquela época que a gente falava olho no olho, né? Enchia uma sala, dava um treinamento presencial, agora a gente está se adaptando aí a esse novo modelo. E vamos lá. Eu vou voltar aqui rapidamente, mostrar para vocês, então, o que a gente está entregando dentro do sistema, e depois a gente vai partir lá para o slide, porque a gente não tem como navegar pelos portais, né, com certificado e tudo mais, porque a gente não tem um certificado, mas a gente vai conseguir, acho que, clarear a mente de vocês aí em relação a esse crédito do trabalhador que está sendo descontado em folha de pagamento, tá? Então, a gente sabe que o empréstimo consignado do trabalhador agora, né, ele tem um passo a passo a seguir. Então, né, primeiramente, o trabalhador, ele vai realizar a contratação via a CTPS digital, né? A empresa vai receber um aviso via o DET, então o DET ele vai disparar lá na caixa postal um e-mail, né? E o e-mail depende do e-mail que está cadastrado lá no DET, seja do escritório de contabilidade, seja diretamente do cliente do escritório, aí cabe a vocês definir, né, quem vai ficar responsável por capturar essas informações no portal do empregador e passar para a contabilidade para ela estar lançando no sistema de folha de pagamento. Seja quem for, a gente está entregando uma ferramenta bem, bem bacana que vai agilizar o processo de vocês, tá? Então a gente está entregando aí o robô, a versão do sistema que vai permitir que vocês façam tudo de forma mais automatizada possível. E aí, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é vocês atualizarem o sistema, e quando eu falo atualizar, não é com a versão da última semana, do início do mês, é a versão de hoje, que vai estar sendo disponibilizada até o final do dia, tá? Nós já disponibilizamos uma versão desde o início da semana, que foi quando o governo publicou, né, as parcelas dentro do portal, porém, obviamente, por ser uma ferramenta nova, a gente vai fazendo alguns ajustes. Então, se vocês quiserem o mais redondo possível, né, o mais certo possível, eu sugiro que vocês baixem a versão de hoje, ok? Baixou a versão, vai estar lá contemplando tanto o sistema quanto o Atenas Bot, que é a ferramenta do robô, que eu vou mostrar para vocês como vai funcionar. E aí, dentro do Atenas, após a baixa da versão e atualização do programa, vocês vão, primeiramente, esse é o primeiro passo, tá? Entrar na tela do cálculo da folha de pagamento, tá? Ah, mas eu começo pelo cálculo? Não, eu só preciso que vocês acessem a tela do cálculo de pagamento para que o sistema crie automaticamente para vocês, e aí vocês vão ter essa visualização aqui no cadastro, parâmetros, associação de verbas, do evento que nós criamos, que vai contemplar o desconto, que vai ser enviado para o portal do FGTS Digital, que vai propiciar aí a geração da guia, né, para recolhimento. Então, a rúbrica é a 88954, tá? Quando vocês abrirem a associação, vocês abrirem a tela do cálculo
Ele automaticamente vai criar essa rúbrica. Quando vocês vierem aqui no parâmetro associação de rúbricas, ela vai aparecer aqui, tá? Como que ela vai aparecer? Ó, eu digitei a rúbrica 88954, ela não trouxe. Tá, vou ligar para o suporte. Não precisa. A questão é a seguinte: vamos abrir a associação de verbas, botão direito, operações e atualizar a tabela de rúbrica do E-Social. No momento que eu fizer essa ação, ele vai ter criado aqui a nossa rúbrica, a qual ela já vem parametrizada. Não precisa associar, tá? É só clicar com o botão direito e mandar atualizar. Vem o cadastro de rúbrica, e aqui a gente tem, ó, 88954, são duas rúbricas, 88954, 88955, tá? E eu vou explicar o que cada uma delas faz, qual é a função de cada uma no contra-cheque. Bom, 88954, ela vai ser criada e, detalhe, pessoal, mas eu vou ter que me preocupar com o parâmetro dessa rúbrica, se ela incide, se ela não incide, qual a natureza, qual a incidência. Não, o Athena já está liberando essa versão de hoje com os parâmetros já 100% ajustados, ok? Quem tiver o painel de envio do E-Social automático, ele já vai disparar a rúbrica através do evento S1010. Quem não usa ainda o painel de envio do E-Social automático, vai lá no gerenciador e vai enviar a rúbrica antes de enviar o fechamento da folha no E-Social, antes de enviar o 1.200, o 2299, que são os eventos de remuneração, ok? Essa rúbrica, a gente teve o cuidado lá, né? Ela não tem nenhuma incidência, ela é uma rúbrica de desconto, que é a que vai ser descontada no contra-cheque. Ela tem que ter a natureza 9253, obrigatoriamente. Mas e se eu utilizei uma outra rúbrica? Eu não sabia que eu apenas ia disparar uma rúbrica, eu já fiz, já lancei aqui, porque eu tinha uma férias para calcular com data de início, dia 1º de maio, então eu criei uma rúbrica, lancei. Ok, desde que ela esteja com a natureza correta e a incidência 31, tá? Referenciando lá no FGTS Digital que ela é o valor do consignado, vai dar tudo certo. Mas a sugestão é que vocês utilizem essa rúbrica que o Athena está disponibilizando, porque ela vai fazer toda a conta automaticamente para vocês, ok? Essa rúbrica vai ter uma data de validade a partir do dia 1º de maio, tá? 1º de maio. E aí, só uma informação importante, galera. O desconto do empréstimo consignado que foi disponibilizado lá no portal do empregador, ele só pode acontecer a partir da competência de maio. Mas eu entrei lá dia 21 de abril e já tinha a primeira parcela para ser descontada. Como eu estou fechando minha folha de abril, eu lancei na folha de abril. O E-Social, o FGTS Digital, não vai habilitar a opção lá dentro do portal para que vocês emitam a guia pagando esse consignado via FGTS Digital, ok? Então, o desconto foi disponibilizado, ele sempre vai ser disponibilizado entre o dia 21 e o dia 25 do mês anterior para ser descontado no mês seguinte. Então, eles liberaram lá dia 21 de abril, né? Está lá disponível para baixa, para ser descontado na competência 5, não na competência 4, ok? Essa é uma informação muito importante, porque o usuário que estiver lançando essa folha na competência 4, ele não vai conseguir repassar esse valor através da guia do FGTS Digital, porque a habilitação, inclusive do envio dessa rúbrica, é a partir do dia 1º de maio, ok? Então, se a data início da rúbrica é 1º de maio, não adianta vocês atualizarem o sistema hoje e ir lá no gerenciador do E-Social, no envio do 1010, e tentar enviar essa rúbrica para o E-Social hoje, porque ela vai dizer para você que a data início é posterior à data atual, ok? Eu vou abrir um protocolo no Atenas para ele resolver isso, porque eu preciso mandar hoje, porque eu tenho a folha de férias, né? Vamos colocar um exemplo aqui, porque a gente sabe que todo mundo manda a folha de férias
para o cliente sempre antecipadamente, né? Até porque você tem aquela legislação que diz que tem que ser pago 2 dias antes do início do gozo. Então, a gente costuma mandar com bastante antecedência para o cliente. Você vai continuar cumprindo a obrigação de mandar o 2230, que é a movimentação da folha de férias. Você pode fazer hoje, enviar para o portal do E-Social, mas a remuneração, aonde consta, né, o desconto do empréstimo referente a maio, porque a folha de férias o cara vai começar férias, vamos botar lá, dia 5 de maio, né? Porque dia 2 é sexta-feira, antecede o DSR, aí tem o sábado e o domingo, então ele vai colocar o início do gozo dia 5. Se o início do gozo é dia 5 de maio, ele pode hoje já gerar as férias, enviar a movimentação, que o 2230 ele não leva valor. Ele leva data início do gozo, data fim, período aquisitivo. O que leva valor é o 1.200 que você vai enviar lá no mês de maio, no final do mês, ok? Então, é a partir apenas do dia 1º de maio que você vai conseguir disparar aqui no gerenciador a rúbrica 88954. Ok? E ela já está toda parametrizada, o Atena já está entregando essa rúbrica com todos os parâmetros. Natureza, incidência, e esses parâmetros são importantes seguirem a instrução do manual para vocês não terem dificuldade na hora de emitir a guia lá dentro do FGTS Digital. Ok? Então, essa é a primeira etapa. Abrir a movimentação, criou a rúbrica, se quiserem navegar aqui, dar uma olhada se está tudo ok, beleza. Verifiquei, confirmei, vou no gerenciador dia 1º de maio, a partir do dia 1º de maio, vou enviar essa rúbrica para o E-Social. Por quê? Ela precisa estar lá no portal, para quando eu enviar o 1.200 não me dá problema, ok? Bom, esse é o primeiro passo. Após o envio da rúbrica, a criação da rúbrica, a conferência da rúbrica, a gente vai fazer o seguinte: abrimos a tela do cálculo, verificamos a rúbrica, a gente falou da importância da data do início, a partir de 1º de maio, enviei o 1010. Foi criado, nessa nova versão, aqui na movimentação, a opção do empréstimo consignado. Então, é uma tabela que vai comportar a informação do arquivo que vai ser baixado lá no portal do empregador. Ok? Eu vou mostrar para vocês como funciona, mas antes, só um detalhe. Aqui no cadastro da empresa, na aba filiais, certificados, caso você vá utilizar um certificado diferente daquele que você utiliza lá no gerenciador, porque dentro do empregador, o primeiro acesso que vocês fizerem lá no portal, sempre esqueço esse nome, Emprega Brasil, o primeiro acesso que vocês fizerem, vocês vão acessar ou com certificado da própria empresa, ou pode ser com certificado do contador, porém vocês têm que, eu teria que, deixa eu abrir o slide aqui para mostrar para vocês. Ó, então, a primeira coisa é acionar, abrir a caixa postal do DET, verificar se a empresa tem funcionários que pegaram, né, o crédito. E aí, aqui na Emprega Brasil, vocês têm que criar, se vocês estiverem usando pessoal, só um minutinho, parece que a tela parou de... Vocês não estão vendo a tela, né? Mas eu acho que eu vou dar continuidade, porque eu acredito que vocês vão visualizar o que a gente vai falar aqui. No portal do Emprega Brasil, vocês vão acessar lá, serviços,
Ó, aqui no portal do Emprega Brasil, vocês que utilizam aí o certificado da contabilidade, vocês vão cadastrar o certificado do contador, né, como representante da empresa. Então, vai fazer o cadastramento como representante legal da empresa, tá? O primeiro acesso, ele vai ter que fazer esse cadastramento e aí ele vai utilizar o certificado da contabilidade. Se este certificado for o mesmo certificado que vocês já utilizam no gerenciador, vocês não têm obrigatoriedade. Só um pouquinho. Se esse certificado foi o mesmo que vocês já utilizam para enviar a informação para o e-social, vocês não precisam ir lá no cadastro da empresa, filiais certificados e puxar um novo certificado. Vocês só vão utilizar essa opção caso vocês utilizem no portal do Emprega Brasil um outro certificado, ok? Então, é só uma ressalva aqui, porque vocês vão ver que no cadastro da empresa foi criado esse campo, aí vocês vão se questionar, mas eu já utilizo o certificado da contabilidade, vou ter que cadastrar ali novamente? Não, ali, depois que você fizer lá a vinculação do responsável legal, você pode continuar utilizando o certificado do contador, ok? Vamos voltar aqui para o sistema. Que aí eu tenho algumas folhas ali calculadas que eu acho que a preocupação da maioria é em relação a esse cálculo da margem consignável, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí o que o sistema está fazendo, e aí vocês vão entender direitinho o processo. Bom, verificada a questão do certificado, vocês vão acessar aqui a movimentação do empréstimo consignado, ok? Aqui eu já fiz uma simulação aqui para mostrar para vocês como que funciona, como que é o resultado final. Nessa tela, vocês vão trabalhar, eu acredito que a maioria vai optar em usar o robô. Então, o que o robô vai fazer? Quando eu clicar consultar e importar o arquivo, ele vai perfazer todo este caminho aqui, ó. Deixa eu abrir o slide. Então, quando eu optar em eu clicar para ele utilizar, buscar a informação no robô, ele vai fazer esse caminho aqui, vai selecionar a empresa, né? Então, a empresa que deseja representar, que vocês já vão ter pré-cadastrado lá dentro, representante legal. Vai vir aqui, ó, nós estamos no portal do empregador, crédito do trabalhador, arquivos de empréstimo, vai vir aqui sempre consultar, né, o mês de maio, que foi o mês o qual o governo liberou a primeira parcela, consulta, aqui abaixo vocês vão ter o resultado de todos os trabalhadores, com o código do CPF, matrícula, a instituição financeira que concedeu o empréstimo, o número do contrato e o valor da parcela, ok? Aqui vocês têm a opção de baixar o arquivo na extensão CSV, a extensão do Excel e o JSON. O Atenas, ele vai fazer, o robô do Atenas, ele vai baixar sempre o JSON, tá? Para poder, em seguida, importar os valores para a tela do consignado. Então, ele vai baixar o arquivo JSON, e aí ele vai trazer para a tela do consignado, ó, ele vai dar uma mensagem, né? Ele vai fazer toda aquela busca que vocês já estão habituados, né? Quando vocês vão lá buscar um evento pelo gerenciador, ele entra, loga com o certificado, vai na opção, e aí ele vai retornar aonde ele vai estar gerando esse arquivo. Então, como padrão, ele vai estar gerando lá na pasta temp, ATH, busca de consignado, aqui ele vai mostrar o CNPJ e o mês, tá? Que foi baixado. Baixou o arquivo, importação finalizada,
a gente vai ter aqui na tela do empréstimo consignado toda a informação que está no arquivo que vai alimentar a tela do cálculo. Ah, eu preciso fazer o que agora? Eu preciso levar isso para variável? Eu preciso digitar no fixo? Não. Daqui, ele já leva para o cálculo da folha a partir do mês de maio, ok? Eu acredito que vocês já estão, alguns clientes já estão fazendo esse processo, estão observando que aqui, ó, o fim do contrato está vindo uma data 1/1/1970. Essa data é a data que está no arquivo, tá? A informação aqui é a cópia do que está dentro do arquivo. Então, eu não sei se essa data fim do contrato ela vai ser com o tempo corrigida pelo portal do Emprega Brasil, mas a gente está replicando de acordo com como está lá, tá? A instituição financeira, o número do contrato, o início do contrato, o código do trabalhador, que está lá no arquivo, o valor total do empréstimo que ele solicitou, a data inicial do desconto, então essa data sempre, todos os arquivos que vocês estão baixando lá, está constando data inicial maio de 2025, porque o desconto é para a competência 5, e a data fim, que é de acordo com o número de parcelas que o empregado vai ter de desconto, ok? Então, aqui ele traz, replica a informação, pega esse valor total e faz o cálculo do valor da parcela. E aí deve ter muita gente aí intrigada aí. É neste momento que ele vai calcular para mim a margem consignável, o banco já manda o cálculo dentro da margem? Não, o banco ele faz um cálculo de acordo com o valor que ele liberou, tá? O que acontece? Eu vou voltar aqui no sistema, porque eu simulei umas folhas e vou mostrar para vocês. Então, aqui eu simulei 3 situações, que eu acredito que vai ser a situação que vocês estão aí mais intrigados para entender, né? Então, aqui eu tenho uma situação onde a pessoa pegou um empréstimo alto e a parcela dele é maior do que a margem consignável calculada de acordo com a portaria do Ministério do Trabalho, que é 35% de um cálculo que está definido lá no artigo 30, no parágrafo 2º, que é o total das remunerações base de previdência menos os descontos oficiais, né? INSS, imposto de renda, pensão alimentícia, são os descontos compulsórios, e o INSS, imposto de renda, basicamente são esses. Então, no momento em que vocês fizeram botão direito, buscar informação no robô, ele retornou para vocês esse resultado, ele já, vamos dizer assim, ele já tem a informação na tabela de onde ele vai buscar no momento do cálculo. Então, essa informação não precisa nem estar no fixo, nem na variável. Basta ela estar alimentada aqui dentro do empréstimo consignado, ok? E aí, o processo daqui para frente é simples. Vocês vão entrar na tela do cálculo da folha de pagamento, gerar, vamos supor que vocês têm aí, né, uma folha, vamos pegar esse funcionário aqui, cuja parcela dele é maior do que o cálculo da margem consignável. Então, eu fiz aqui, ó, um exemplo, esse cara já está aqui, eu já busquei a informação no portal, ok? Então, ele está aqui, ó, 60 mil ele pegou, isso aqui é só uma exemplificação, tá, gente? Não é real, assim. 60 mil, parcela de 2.500 durante 36 meses. Então, quando eu calculei a folha mensal, maio, tá? Vai acontecer lá dentro da competência 5, ele trouxe para mim automaticamente a verba 88.954, que é o empréstimo que vai ser descontado dele. Ele mostra para mim o número de parcelas, então, ó, parcela 1 de 36 parcelas, ele vai fazer esse controle. A partir da tela do empréstimo consignado, ele vai fazer o controle de qual parcela vocês estão pagando do montante que foi concedido para o trabalhador, ok? Então, ele vai trazer na verba 88.954, que já está parametrizada, sem nenhuma incidência como desconto, e apenas com incidência 31 para o FGTS, 9 como transitada pela folha para o imposto de renda, e principalmente com a natureza 9253, ok? Que a gente já falou, né?
mesa específica para que ele entenda que essa informação vai separadamente lá no portal do FGTS Digital para vocês poderem ter o valor do consignado que vai ser pago e repassado para a instituição financeira. 1º de maio, a data do início. Aqui, se vocês calcularem aqui nos 3 pontinhos ao lado do ponto de interrogação, vocês têm o cálculo, a visualização do cálculo, que é feito da margem consignada, ok? Deixa eu abrir aqui. O que ele... Ai, gente, peraí. Gente, que lascou aqui o botão. Agarrou. Mas esse aqui é uma informação importante para vocês, porque ele vai dar para vocês exatamente qual é o cálculo. Mas eu posso entrar também, porque além dele demonstrar nos 3 pontinhos, tanto a parte que vai ser descontada, quanto a parte que o funcionário vai ter que pagar diretamente à instituição bancária. Por quê? Essa nova legislação, ela prevê que o empregador só pode descontar 35% da margem consignável. Então, se esse funcionário, ele tem uma parcela de 2.500, e aí ele vai lá e faz a conta, eu vou emitir o contra-cheque, porque ele vai demonstrar aqui no contra-cheque também. Ó, contra-cheque, a gente marca a opção informações adicionais da folha detalhada, visualiza. Aqui embaixo, quando vocês clicarem tanto lá nos 3 pontinhos para visualização e conferência da pessoa que está executando a folha, ele vai levar a mesma conta para visualização e conferência do empregado que vai receber esse contra-cheque. Então, o que acontece? Aqui ele vai mostrar o valor da margem consignada. Eu acho, só um pouquinho. O valor da margem consignada e o valor que ele descontou e quanto ele ainda precisa complementar junto à instituição financeira para quitar essa parcela do mês de maio, ok? Deixa eu dar uma... Eu acho que eu acabei entrando com uma versão errada aqui, eu vou fechar aqui e vou abrir o sistema na versão correta. Só um minutinho, gente.
pagar alguma coisa se o meu empregador já fez o desconto na folha de pagamento, né? Aí vocês já se preparem para dar N explicações, porque o empregado realmente ele está fazendo, não está nem... Acho que não está nem mensurando que, particularmente, não é interessante esse empréstimo. Desde o início de quê? Quando você abriu o nome. Bom, eu vou voltar aqui, gente, porque eu acho que vocês perderam, né? Eu abri a nova versão, eu falei e a gente acabou perdendo aí esse tempo. Vamos lá de novo. Aqui eu fiz a importação do empréstimo, ok? Consignado. Aqui eu tenho uma pessoa que pegou um empréstimo alto, que tem uma parcela alta, mas a margem consignável dele é menor. O sistema vai fazer esse cálculo automático após a atualização, a inclusão da rúbrica, a verificação e tudo mais. Vai demonstrar para o usuário do sistema o cálculo que ele fez, baseado naquilo que está na portaria do Ministério do Trabalho, que é a remuneração base para a Previdência, menos os descontos compulsórios, e vai aplicar 35%, que é o que o empregador pode descontar. O empregador não pode descontar mais do que essa margem, ok? Então, se eu vou descontar 744,52 e o banco disse para mim que a dívida dele é de 2.500, essa diferença o Atenas também vai lançar no contra-cheque. É uma verba meramente informativa, ela não remunera, tá? Ela é base de cálculo, ela não tem incidência para nada, ela nem sobe para o E-Social, ela não tem a obrigatoriedade de subir para o E-Social. Mas, né, se o usuário quiser enviar como uma verba transitada, ela tem que ser informativa, 9989, e ela tem que ter a incidência 9, o restante 0. Mas ela não tem obrigatoriedade e também ela já vem parametrizada para vocês, ok? Então, essa verba, ela está demonstrando aqui, e aí, se vocês clicarem nos 3 pontinhos, ela vai também explicar o cálculo. Então, o que, que ela fez? Fez a mesma conta, chegou na margem de 744,52, diminuiu da parcela que o portal do Emprega Brasil me demonstrou e gerou para mim um valor de 1.755,48, que vai aparecer no rodapé do contra-cheque, que o empregador vai entregar para o funcionário e vai explicar para ele essa diferença. Ele tem que procurar a instituição bancária e fazer o pagamento diretamente a eles, tá? O empregador não pode descontar mais do que 35% da margem no contra-cheque. Então, essa é uma das questões, né, que tem gerado bastante dúvida, como que o sistema vai se comportar. Então, assim, a gente procurou demonstrar tanto o cálculo para quem está processando a folha, quanto para quem vai receber o contra-cheque, ok? Aqui eu fiz uma simulação também, numa situação de férias. Então eu tenho umas férias agora, a gente sabe que férias a gente tem que mandar com bastante antecedência, então eu tenho umas férias que vai iniciar o gozo a partir do dia 5. Essa pessoa está lá no portal do Emprega Brasil, com uma parcela já a ser descontada no mês de maio, como é que eu vou fazer? Bom, acho que aí a gente tem a resposta, né? A gente vai atualizar o sistema, vai criar a rúbrica, vai entrar na movimentação, botão direito, mandar o robô buscar o JSON, né, que é o arquivo com o número de parcela e os detalhes do funcionário. Pronto, o robô buscou, alimentou o cadastro do empréstimo consignado. Quando eu calcular as férias, automaticamente o desconto está aqui também, ó. Então, neste caso aqui, quando eu fiz a baixa pelo robô, através do portal, ele trouxe para mim a parcela que está lá dentro do portal do Emprega Brasil, 833,33. Essa parcela está dentro da margem consignável. Então, mesmo estando dentro da margem, ele vai me demonstrar o cálculo, tá? Então, ele vai me demonstrar. Ele ainda poderia pegar mais, vamos dizer assim, ele ainda poderia ter uma parcela de 1.239, que é a margem consignável dele, mas o banco concedeu um empréstimo e vai descontar apenas 833. Então, ele ainda tem uma margem para utilizar, mas a gente vai acatar exatamente aquilo que está dentro do portal. Por isso, nós não vamos importar o evento mas se o número de parcela é 36, por que já não lança isso sem eu precisar fazer essa baixa todo mês? Porque o funcionário pode ir lá e solicitar
mais um empréstimo, né, até atingir essa margem, certo? Porque se ele tem disponível uma margem de 1.239 e ele só pegou 833, ele pode solicitar uma renegociação, eu vou refazer o empréstimo e aí eu vou aumentar o valor da parcela para que ela atinja a margem consignável. Então, a gente não pode assumir o risco de botar isso no sistema por um período extenso. A gente vai pegar esse arquivo todo o mês. Então, todos os meses a gente vai fazer esse processo. Entrar no portal e pedir para o robô ir lá e atualizar essa informação para que quando a gente calcule a folha, ele traga a parcela correta, conforme o banco postou lá dentro do portal, ok? Eu sei que vai surgir muita dúvida em relação a, mas eu não quero ter esse trabalho, eu quero que o sistema lance lá, como ele faz na variável, quando era um empréstimo normal, que o cara já me dizia quanto ele pegou, quantas parcelas ele vai pagar, e eu já lançava, eu não precisava me preocupar todo mês. Eu sei que muita gente vai achar que é isso que o sistema tem que fazer, mas na íntegra ele não pode fazer, porque o cara pode repactuar esse empréstimo a qualquer tempo, e aí esse valor mudar. E se esse valor muda, ele está lá disponível dentro do portal todo mês. Então, o Emprega Brasil ele vai disponibilizar entre o dia 21 e o dia 25 o número da parcela, sempre no mês anterior, para o próximo mês, tá? O pessoal que utiliza aí o Atenas Online, assim que o web service estiver, né, 100%, ele vai estar fazendo todo esse processo automaticamente, tá? E o pessoal que está utilizando o Atenas 3000 vai trabalhar com a opção do robozinho aqui no botão direito, ok? Bom, esse é um exemplo das férias. Então, as férias, tá alimentado. Desculpa, entrei no lugar errado. Tá alimentado o empréstimo consignado para o desconto primeiro mês. Se for férias, se for folha mensal, se for rescisão, o sistema vai fazer o cálculo de acordo com como tem que ser feito, ok? Cacilda, se essas férias forem proporcionais, né? Vamos dizer que o cara tirou férias aqui no dia 25 de maio. Então, ele tem 5 dias de férias, a margem dele é 833, mas 25 dias ele recebe na folha mensal. O sistema vai fazer a proporcionalidade, descontando 5 dias dentro da folha de férias, e quando processar a folha mensal. Deixa eu ver se eu fiz a folha mensal dessa pessoa. Isso. Quando fizer a folha mensal, ele vai lançar, né, no tipo 2, o valor descontado das férias e a proporcionalidade referente aos dias trabalhados. Aqui, no caso, não ocorreu a proporcionalidade, porque ele tinha saldo para descontar tudo dentro das férias, ok? Mas a gente vai poder fazer o desconto dentro da folha de férias e o restante para atingir o número da parcela, desde que não ultrapasse a margem consignável, o sistema ele faz a proporcionalidade. Basta que a rúbrica do empréstimo ela esteja marcada essa opção aqui, proporcionalizar nas férias, ok? Então, quem quiser que faça essa proporcionalidade, só marcar aqui, o sistema faz o cálculo corretamente. Bom, fiz também uma simulação aqui de uma rescisão. E como é que vai ser na rescisão? Mesma coisa. Busquei a informação no portal, tenho aqui o dado da parcela, a partir de que mês, ou né, do decorrer aí do tempo que estiver valendo essa condição. Calculei a folha de rescisão, o sistema vem aqui e lança o consignado, sempre considerando como base os proventos excedentes para a Previdência e os descontos compulsórios. Aí faz o cálculo em cima de 35% desse resultado. Todos os cálculos têm o demonstrativo para vocês, ok? Todos os cálculos vocês têm a demonstração de como ele é feito. E lá no recibo que vocês vão liberar para o funcionário também vai aparecer essa conta, porque se ele não tiver saldo para descontar na folha, a diferença da parcela, mais uma vez a gente torna a falar, o empregador tem que avisá-lo que ele tem que comparecer à instituição financeira e fazer a quitação direto no banco, ok? O que mais a gente precisa falar do empréstimo consignado? Bom, eu acho que basicamente é isso.
a gente vai liberar um manual completo para vocês, com tudo explicadinho. Aqui é somente para vocês terem a noção do que a gente está entregando e como vai funcionar. Obviamente que tudo aquilo que a gente observar precisar melhorar, aprimorar, a gente vai estar melhorando, mas a gente buscou fazer de forma que otimize o tempo, tá? Aí fica aquela questão, quem vai ser responsável pelo a informação, por baixar esse arquivo, por mandar para a contabilidade, para olhar. Aí fica a encargo da contabilidade, né? Ele pode determinar que o cliente dele vá lá no portal do Emprega Brasil, pegue a relação, mande para ele ou baixe o arquivo. Lembrando que se o cliente de vocês for o responsável, o arquivo que ele tem que baixar é o .json, tá? Porque é este que o sistema Atenas, cada sistema vai ter lá a extensão conforme a ferramenta que ele utiliza. Mas o Atenas vai ser o arquivo na extensão .json que o seu cliente vai ter que nos mandar para vocês, né, para o escritório de contabilidade, para que vocês salvem ele, aí vocês podem fazer de forma manual. Se vocês determinarem que o cliente de vocês é que vai fazer essa busca, esse controle, porque requer que você vá todo mês lá no DEDIT, verifique a caixa postal, ou abre o e-mail para verificar se chegou algum comunicado dizendo que o funcionário esse mês que não havia pegado, pegou. Então, se o escritório de contabilidade optar para que esse controle seja o cliente que faça e só repasse para ele, o cliente dele, ele vai ter o acesso ao Impega Brasil, ele vai baixar o JSON e ele vai mandar para vocês, vocês vão salvar numa pasta dentro do Atenas e vão vir aqui, ó, importar manualmente. Localiza a pasta, localiza o arquivo, clica em importar e ele vai fazer a mesma ação que o robô faria, ok? Então, se for o cliente do escritório de contabilidade, ou ele manda via o arquivo, que lá você tem a opção de baixar o arquivo também, no Excel, ou ele manda para vocês o JSON, que é a extensão JSON. Mandou o arquivo, salva na máquina e pela tela do empréstimo consignado, importa a partir de onde vocês salvaram o arquivo. Fiz a importação, calculei a folha, pronto, já está aqui para dentro do cálculo. Não preciso lançar para variável, não preciso lançar para o fixo, ele já acata de acordo com o que você está gerando no mês. Se é férias, vai para férias, se é folha mensal, vai para folha mensal, se é rescisão, vai para rescisão. A gente sabe que o empréstimo consignado, ele tem uma garantia, né? Se a pessoa for desligada da empresa, pode ser retido 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória. Essa retenção, ela ocorre lá na hora que o empregado for fazer o saque. A própria instituição já retém esse valor e passa para o banco onde foi feito o empréstimo. Isso não vai passar pelo sistema de folha de pagamento. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais relevante para a gente falar aqui rapidamente. A gente já teve alguns questionamentos, né? Se o funcionário tiver afastado, se o funcionário tiver atestado, eu vou descontar a parcela? Bom, se o funcionário for afastado, eu não tenho margem consignável, né? Então, eu não posso descontar. Ele vai ter que ir direto na instituição financeira e fazer a quitação via o próprio banco, ok? Não tem um salário para descontar, para fazer todo aquele cálculo e descontar dele. Se você fizer uma rescisão complementar após a rescisão original, eu posso descontar do funcionário na rescisão complementar? Não. O empréstimo, ele é descontado até o momento do desligamento. Qualquer folha para frente, de dissídio, de complementação, não pode mais haver o desconto. Dali para frente, depois do desligamento, o funcionário continua devendo o empréstimo, não, né, o tempo de trabalho dele na empresa não foi suficiente para quitar, ele tem que negociar junto à instituição financeira, ok? Eu acho que é isso, gente. Só vocês lembrarem, então, de atualizar o sistema, criar a rúbrica, enviá-la, né? Qual é o próximo passo depois do cálculo? Efetiva a folha e aí já é o processo que vocês conhecem.
né? Vocês vão enviar o 1010, eu sugiro que já envie logo, a partir do dia 1º vocês já podem estar enviando para não esquecer. Quando vocês enviarem o 2299 ou o 1.200, que são os eventos de remuneração, aquele funcionário que tiver um empréstimo com aquela rúbrica que já subiu para o portal, com a incidência 32, com a natureza 9253, ele vai automaticamente alimentar o valor a ser repassado para a instituição financeira via a guia do FGTS Digital, ok? Então, assim, os passos seguintes seguem o que vocês já fazem. Enviar as informações para o e-social, e aí, dentro do portal, botei aqui para vocês, no slide, deixa eu abrir o slide aqui, só um pouco. Aqui, depois que vocês fizerem o fechamento da folha de pagamento pelo e-social, vocês vão abrir no FGTS Digital. Tá vendo que aqui, ó, eu fiz uma simulação no mês de fevereiro de 2025, então ele ainda não habilitou o consignado. Então é o que eu falei para vocês ficarem atentos, porque se vocês descontarem consignado na folha de abril, quando vocês forem no FGTS Digital, vocês não vão ter habilitado ainda a opção de gerar a guia do consignado, porque ela só vai estar habilitada para marcação aqui na primeira linha, tá? Ela só vai estar habilitada para marcação a partir de maio. Então, vocês vão abrir aqui a guia rápida, né? Emissão de guia, e vocês vão selecionar tanto a guia do mês, vocês podem selecionar uma única guia e mandar para o cliente, eu acho até mais confiável, porque vamos que vocês mandem 2 guias e o cliente esqueça de pagar a guia do consignado. O que vai acontecer? Não tem como reenviar o e-social e ele gerar a multa, né, pelo atraso da parcela. Aí o empregado ele teria que ir até a agência e fazer essa quitação por lá. Então, a sugestão que a gente, assim, eu dou particularmente é que gerem a guia já incluindo o valor do consignado. Lá na guia rápida você vai fazendo as marcações. Aí o que acontece, ó, como que gerou a guia? O valor do repasse sempre segue a mesma data da obrigatoriedade do pagamento do fundo de garantia. Então, se eu descontei em maio, eu vou repassar para o banco esse valor do consignado até o dia 20 de junho. É sempre dia 20 do mês subsequente, ok? E aí, olha como é que vai sair a guia. Ó. Nesse exemplo aqui, ela selecionou tanto a guia do mês quanto o consignado, ele trouxe na mesma guia, com a mesma data de vencimento, colocou aqui, ó, guia mista, e mostrou para mim o valor referente ao encargo da folha e o valor referente ao encargo do consignado. Ok? Então, existe essa opção no FGTS Digital. Vou gerar uma guia só do consignado, vou gerar uma separada só da folha. Pode fazer, mas a minha sugestão, eu acredito que, né, familiaridade que a gente tem aí com o cliente, é mais confiável mandar tudo junto. Nem dá para ele essa opção de que pode ser feito o envio separadamente, porque se ele paga uma e não paga a do consignado, a da folha não, porque ele vai retificar e automaticamente o FGTS Digital vai gerar a multa. Agora, a do consignado não tem essa opção. Ok? Vamos lá, ver se tem mais alguma coisa, e aí a gente encerra aqui esse bate-papo. E basicamente é isso. Basicamente é isso aí que a gente tem para passar para vocês. A proposta aqui é uma conversa rápida, não é um treinamento completo. A gente, mais na frente, a gente pode até elaborar, mas a proposta é uma live falando simplesmente, mostrando para vocês o que a gente está entregando para vocês a partir de hoje. Qualquer dúvida, até o final da tarde a gente vai estar postando os manuais, se precisarem, se tiver alguém com férias aí para mandar para o cliente, já quiser descontar o consignado e não entendeu muito bem, ou ainda ficou meio na dúvida, abram lá o suporte e a gente auxilia vocês, tá bom? Gente, é isso.
vou estar finalizando, espero que a gente possa fazer outras lives, espero que vocês tenham gostado, peço desculpa aí os engasgos, mas para falar a verdade, é a minha primeira live, então ainda estou me familiarizando com essa ferramenta, como eu falei para vocês, eu tenho 22 anos de empresa, então estou naquela fase ainda, naquela época ainda que se reunia todo mundo numa sala e dava uma reunião e fazia um treinamento. Hã? Acabou? Tem tempo? Agora que eu me empolguei. Agora que eu não vou. Posso ir embora?